Eu nasci no dia 19 de outubro de 1961. Meu pai, Eugênio Mazias Guzmán, e minha mãe, Hilda Corbacho de Mazias, já tinham 5 filhas mulheres nessa época. Naquele tempo não havia ultrassonografia, e só quando a criança nascia é que se sabia se era menino ou menina. Meu pai desejava muito ter um filho homem, mas nasceram 5 meninas seguidas. Meu avô também se chamava Eugênio Mazias, e sempre, de geração em geração, o primogênito recebia o nome de Eugênio. Além disso, havia outros na família que se chamavam Eduardo. Meu pai ansiava muito por um filho homem, e minha mãe, que era católica, assim como toda a família, fazia preces a uma imagem de Cristo crucificado conhecida como Senhor dos Milagres, uma devoção muito forte na nossa casa. No mês de outubro é celebrada a procissão do Senhor dos Milagres, uma das maiores procissões da cidade de Lima. A cidade praticamente parava para esse evento, e minha mãe, na sua fé, pedia com todo o coração: Senhor, me dá um filho homem, e se tu me deres um filho homem, eu o dedicarei a ti. Ele usará os hábitos e será parte da procissão do Senhor dos Milagres. Naquele tempo, minha mãe não conhecia o Evangelho, e na sua ignorância, como muitos, depositava sua fé nas imagens. No dia em que minha mãe entrou em trabalho de parto, quem veio para atendê-la foi Oswaldina, a parteira que sempre ajudava nos nascimentos da família. Todos os parentes se reuniram na sala, preocupados com os gritos de minha mãe durante o parto. Meu pai, ansioso, chorava do lado de fora da porta. Minha mãe sempre me contava essa história no meu aniversário. Ela dizia que no momento do parto teve uma visão. Ela estava em meio às dores, e Oswaldina dizia: Hilda, empurra, empurra. De repente, minha mãe ouviu uma voz na visão dizendo: é um milagre, é um menino. Ela começou a repetir: é um milagre, é um menino. Oswaldina então confirmou: Hilda é um menino. Meu pai, ao ouvir isso, chorou de alegria e disse: ele vai se chamar Eugênio. Mas minha mãe respondeu: não, ele vai se chamar Jesus, porque foi Jesus que me deu esse menino. E assim, meu nome completo ficou Eugênio Jesus Mazias Corbacho, pela graça e infinita misericórdia de Deus. Desde que nasci, minha vida esteve envolvida nas coisas de Deus. Minha mãe me colocou em uma escola religiosa, o Colégio São Francisco, onde rezávamos o rosário todas as sextas-feiras e aprendíamos o catecismo completo. Eu fiz minha primeira comunhão como qualquer outra criança, mas sempre tive um coração voltado para ajudar os outros. Desde pequeno, com a pouca mesada que recebia, eu a repartia com as crianças mais pobres e até com os mendigos nas ruas, pois sentia uma grande tristeza ao ver o sofrimento alheio. Lembro-me que o filho de um amigo do meu pai, um garotinho adorável, ficou muito doente. Meu pai chegou em casa chorando e disse à minha mãe: o filho de Ismael está gravemente doente. Não há esperança, ele vai morrer. Na época, eu estava me preparando para a primeira comunhão e nos disseram que se pedíssemos algo a Deus nesse dia, ele nos ouviria. Enquanto meus amigos falavam em pedir brinquedos ou bicicletas, eu pensei: prefiro que esse menino seja curado. No dia da minha primeira comunhão, pedi a Deus que curasse aquele menino, e depois me esqueci do pedido. Dias depois, meu pai chegou em casa e disse: o filho de Ismael se curou, foi um milagre. Eu então lembrei-me da minha oração e disse à minha mãe: eu pedi a Deus que curasse aquele menino. E ela respondeu: sim, ele foi curado. Essa experiência marcou minha fé desde cedo, e eu soube, naquele momento, que Deus escuta nossas orações. Quando eu fazia algo errado e me escondia debaixo da cama, minha mãe me chamava pelo apelido que minha avó me deu: Atila. Ela dizia: Atila, Atila. Quando eu fazia travessuras, minha mãe dizia: Atila, onde quer que você se esconda, Deus está te vendo. Os olhos de Deus estão em todo lugar. Eu ficava pensando: onde estão os olhos de Deus que estão me olhando? Quando Ismael, o pai daquele menino que eu pedi para Deus curar, veio até nossa casa, meus pais lhe disseram: Atila pediu a Deus no dia de sua primeira comunhão, e Deus fez um milagre com seu filho. Então, o senhor Ismael tirou do bolso uma nota de 50, que naquela época era muito dinheiro, colocou na minha mão e disse: tome, obrigado pelo meu filho. Toda vez que eu te ver, vou te abençoar. Para mim, aquilo foi melhor que ganhar uma bicicleta, porque cada vez que ele me via, me dava algum dinheiro. Foi uma verdadeira bênção. Assim cresci, irmãos. Meu pai era adúltero, saía de casa e batia na minha mãe.
Um dia minha irmã foi atropelada por um caminhão e morreu. Todos nós chorávamos e eu pensava: por que estamos sofrendo tanto se somos cristãos, se acreditamos em Deus e vamos à procissão? Mais tarde, meu pai nos abandonou, deixando minha mãe sozinha com todos os filhos. Passamos por muitas dificuldades. Às vezes não tínhamos o que comer. Minha mãe ficava esperando meu pai voltar, mas ele só chegava tarde da noite. Quando chegava, ela preparava arroz com atum. Até hoje, gosto de arroz com atum, porque era o que minha mãe fazia para nós. Pergunte aos meus irmãos o que eles querem comer e eles vão dizer: arroz com atum, porque foi o que mais comemos quando éramos crianças. Não tínhamos muita comida, mas minha mãe sempre conseguia um pouco de arroz e uma lata de atum para alimentar a todos. Cresci praticamente sem a presença do meu pai, e por isso passei muito tempo nas ruas, onde fiz muitos amigos. Com o tempo, fui me envolvendo em várias coisas, e quando já era adolescente, minha mãe me obrigava a ir às procissões. Ela dizia que havia feito uma promessa e que eu tinha que ir. Todos os meses de outubro eu ia, mesmo sem vontade. Na juventude, eu gostava de festas, jogava futebol, bebia, mas nunca fui um bêbado inveterado porque gostava de praticar esporte. Eu fazia musculação, lutava e era bastante briguento no bairro, até que me casei. Durante esse período, tive uma experiência estranha. Uma noite, um pássaro negro apareceu ao pé da minha cama. Era grande, com um bico longo, e abria as asas diante de mim. Aquilo me assustou muito, mas o pássaro voou embora. Isso aconteceu umas 3 vezes. Além disso, vi um personagem estranho em casa. Eu contava para minha família, mas eles não acreditavam em mim. Uma noite, vi um homem velho, com um chapéu marrom, bigode e barba, segurando um bastão e uma foice. Ele apareceu por volta das 3 da manhã. Eu estava com o rosto coberto pelo cobertor e a luz do quarto estava acesa. Ele estava lá, parado, olhando para minha mãe e meus irmãos, até que olhou para mim. Ele veio na minha direção e começou a levantar meu cobertor. Fiquei aterrorizado e fechei os olhos. Quando os abri novamente, ele havia desaparecido. Meu coração disparou. Fui correndo para a cama da minha mãe e me escondi debaixo das cobertas com ela. No dia seguinte, ela me perguntou o que eu estava fazendo ali, e eu disse: mamãe, vi um homem com um chapéu, um velho. Ela respondeu que eu estava sonhando, que aquilo era uma bobagem. Eu quase acreditei que fosse um pesadelo, mas à tarde, às 6 horas, enquanto estava no banheiro, senti uma mão pousar no meu ombro. Quando virei, era o mesmo velho que havia aparecido de madrugada. Fiquei tão assustado que desmaiei. Depois disso, meus pais chamaram um padre para benzer a casa. Jogaram água benta nos cantos da casa, mas as aparições continuaram. Passei um tempo no exército e lá as coisas pioraram. Fazíamos rituais macabros, como beber sangue de animais. Eu saí de lá completamente perturbado. Foi então que conheci Maria Rosa. Nos apaixonamos, mas eu ainda era muito imaturo. Nos envolvemos com práticas espíritas e, através da tábua Ouija, um espírito chamado Luiz nos disse para nos casarmos. Acabei dedicando minha casa a esse espírito, acendendo pólvora para escrever o nome dele no chão. Eu estava completamente perdido. Gostava de visitar cemitérios com Maria Rosa. Era algo que me atraía. Andava entre as tumbas e sentia vontade de abrir os túmulos, mas não sabia o porquê. Nossa relação começou a enfrentar muitos problemas. Mesmo assim, eu continuava indo às procissões, cumprindo a promessa que minha mãe havia feito. Vestia o hábito e participava, mas meu coração estava distante de Deus. Certa vez, no aniversário da minha mãe, estávamos todos cantando serenata para ela, algo que fazíamos todos os anos. Naquela festa, ela disse que o tio Manuel, o padre da família, viria. Meu tio era muito respeitado, falava 6 idiomas e havia escrito livros de teologia. Ele também era pároco de uma igreja em Lima. Quando o tio Manuel chegou, minha mãe pediu que eu me comportasse bem. Às 3 da manhã, ainda estávamos todos conversando na sala, tomando cerveja. Meu tio bebia bem pouco, por ser padre, mas brindávamos juntos. Meu tio Manuel levantou o copo e disse para minha mãe: "Saúde, Hilda", e tomou um gole. Então, minha mãe perguntou: "Manuelito, você que está mais perto do céu, existe mesmo céu e inferno?" Fez-se um silêncio, desses bem profundos. Meu tio Manuel, depois de um tempo, tomou um pouco mais de cerveja e disse: "Vocês são minha família, não posso enganá-los. O céu e o inferno estão aqui na terra. Quando a gente morre, tudo acaba.
Quem se comporta bem, vai bem. Quem se comporta mal, vai mal. Se quer ter seu céu, porte-se bem. Se quer viver um inferno, porte-se mal. Mas é aqui que tudo acontece. Então eu perguntei, mas é só isso? Não existe céu ou inferno? E ele respondeu, é isso mesmo, não há céu nem inferno. Então por que vamos à missa? Por que vou à procissão e cumpro minhas promessas? Zrenia, ele respondeu, é tradição, é a nossa fé, mas além disso, não há nada. Fiquei chocado e perguntei, tio, por que não falam a verdade? Por que não contam isso às pessoas? Meu tio calmamente disse, olha, se as pessoas soubessem que não há céu nem inferno, como elas já vivem? Borrachas, pecando, fazendo tudo o que fazem. Agora, imagina se elas soubessem que não há nada depois da morte. Acha que viveriam melhor ou pior? Naquele momento falei para ele, tio, você é ateu então, porque o que você está dizendo é coisa de ateu. Minha mãe, ao ouvir isso, me repreendeu. Atila, respeita seu tio. Mas eu respondi, ele é cura, mãe, mas está falando como ateu. A discussão continuava até que outro homem, também bêbado, interveio. Já chega, já chega. Nada de falar de religião ou política. Vamos falar de futebol, que é melhor. E ali acabamos a conversa. Mas aquilo me marcou. Fiquei com aquilo na cabeça pensando, se não existe Deus, por que minha irmãzinha morreu? Por que existe o câncer? Por que as crianças morrem? Se Deus existe, por que há tanta maldade no mundo? Por que meu pai nos abandonou? Onde está Deus em tudo isso? Mesmo assim, cumpri minha promessa, e no mês de outubro coloquei meu hábito para ir à procissão. Ao sair de casa, um comerciante conhecido, dono de uma grande loja de tecidos, me viu e falou, Atila, tira isso daí, não te dá vergonha com essa roupa? Você é um diabo e está aí com hábito? Eu respondi, é uma promessa que fiz a Deus. E ele riu, qual Deus? Deus não existe. Ele então desceu da calçada e foi para o meio da rua, levantou as mãos ao céu e começou a gritar, Deus, se você existe, vá para... E começou a xingar, ofendendo Deus de todas as formas possíveis. Se você existe, me mate agora. Vamos, me mate. Eu fiquei chocado e gritei, cala a boca, idiota. Você não sabe o que está falando. Ele continuou, viu? Não me mata porque Deus não existe. Se ele existisse, não me deixaria falar assim. Deus não existe. 2 meses se passaram e, certo dia, saí para comprar cigarros. Vi uma aglomeração na frente da loja desse homem. Perguntei o que havia acontecido, e alguém disse, o gringo morreu. Teve um infarto fulminante. Fiquei refletindo sobre aquilo. Ele sempre dizia que Deus não existia. Todos sabiam que ele era ateu. E, de repente, pensei, o que será que falam num velório de ateu? Quando morre alguém da família, rezamos, fazemos missa. Mas e no velório de um ateu? A curiosidade me levou até lá. Subi as escadas do 2º andar, onde ele estava sendo velado. Vi a imagem de Cristo ao lado do caixão e um padre celebrando a missa, com o livro aberto, dizendo, Senhor, recebeste teu servo e o livraste das chamas eternas. O padre mencionou o nome dele, vamos chamá-lo de Juan Pérez. Recebeste Juan Pérez e o livraste das chamas eternas. Naquele momento pensei, o padre está dizendo que ele foi para o céu? Mas esse homem xingava Deus. Como pode? Lembrei da fala do meu tio. O céu e o inferno estão aqui, na terra. E aquilo me fez acreditar que ele estava certo. Quando tiramos Deus de nossas vidas, ficamos sem leis, sem regras. E foi assim que decidi viver como eu quisesse, mas sem prejudicar ninguém. Porém, meu casamento com Maria Rosa já não ia bem. O que antes era um relacionamento cheio de amor se tornou insuportável. Eu já não conseguia mais nem tocá-la. Não queria trair, mas também não suportava continuar vivendo daquela forma. Cheguei a passar noites dormindo fora, pois não conseguia compartilhar a cama com ela. Certo dia, fui a uma festa de família, todo vestido de branco. Estava bêbado, tão bêbado que via tudo dobrado. Não sabia se falava com a pessoa à minha esquerda ou à minha direita. Quando cheguei em casa, caí na cama, e tudo girava. Então tive um sonho. No sonho, estava novamente na festa, e me chamaram para cantar. Quando peguei o microfone, em vez de cantar, comecei a dizer, arrependam-se, Jesus Cristo está voltando. Minha família me olhava e dizia, ele ficou louco, o que está falando? Começaram a me jogar coisas, tampinhas de garrafa, qualquer coisa que encontravam. Mas eu insistia,
Cristo está voltando, acreditem. No sonho me ajoelhei e pedi a Deus que se manifestasse, para que minha família acreditasse. De repente, uma luz apareceu ao meu redor, como uma fumaça colorida, e então vi Jesus. Ele estava ali diante de mim. Eu chorava e olhava para minha família. Todos estavam ajoelhados. Quando acordei, entendi que aquilo era a presença de Deus. Em um certo momento, acordei do sonho e senti que toda a bebedeira havia passado. Acordei com aquela sensação boa que a gente tem quando sonha com coisas de Deus. Virei para Maria Rosa, que dormia ao meu lado, e disse: Maria Rosa, eu sonhei com Deus. Você se lembra? Eu sonhei com Deus. Mas ela respondeu: cala a boca, seu bêbado, dorme. Então voltei a dormir. Pouco tempo depois, surgiu a oportunidade de viajar para os Estados Unidos. A situação no Peru estava muito difícil, com a hiperinflação e problemas no governo. Todo mundo falava sobre o sonho americano, então decidi tentar a sorte. Fui para os Estados Unidos por terra, mas acabei preso na Colômbia durante o trajeto. Consegui sair da prisão e continuei minha jornada. Quando finalmente cheguei aos Estados Unidos, não entendo como, mas acabei trabalhando em uma agência de imigração. Lá, conheci pessoas da Índia, do Sri Lanka, da Grécia, com diferentes filosofias e crenças. Havia quem adorasse vacas, pedras, cada um com sua religião, e isso me fez pensar: onde está Deus? Cada pessoa tem sua própria crença. Trabalhava das 6 da manhã até 1 da madrugada. Comprei minhas ferramentas e consertava carros quebrados na estrada. Fazia todo tipo de negócio e mandava dinheiro para Lima, sempre enviando dinheiro e roupas. Depois comecei a trabalhar vendendo seguros de vida. Foi então que reencontrei um amigo dos tempos do exército e ele me disse que tinha algo para mim. Certo dia, ele me levou para uma festa. Quando cheguei lá, vi pessoas ricas, com carros luxuosos, correntes de ouro no pescoço, roupas de marca e sapatos caros. Pensei: vou vender seguro de vida para eles. E de fato comecei a fazer amizade na festa. Eles me deram um endereço e disseram para eu ir lá. Para mim, era só mais uma oportunidade de negócio. Fui até o endereço, que ficava a umas 2 horas de Los Angeles, em uma cidade chamada El Monte. Cheguei ao anoitecer e, ao me aproximar da casa, vi coágulos de sangue na entrada e uma espécie de bola com pelos pendurada em uma árvore. Fiquei confuso, mas segui em frente. A porta estava entreaberta e, ao bater, ninguém respondeu. Decidi empurrar a porta e entrei. Chamei: tem alguém aqui? E, do fundo da casa, alguém gritou: Atila, entra! Ao chegar no fundo da casa, vi algo que parecia uma capela improvisada, com cerca de 14 pessoas sentadas em círculo, um altar com várias coisas estranhas e 2 pessoas com chapéus. Eles apagaram as luzes, acenderam velas e começaram uma cerimônia. De repente senti um vento gelado e algo inexplicável aconteceu. Apareceu um personagem diante de todos. As pessoas se jogaram no chão, mas eu continuei em pé, sem acreditar no que via. Um por um, as pessoas se aproximavam dessa figura misteriosa e começavam a falar sobre seus negócios ilícitos. Um traficante contou que estava sendo seguido pela polícia, e o personagem dizia o que ele deveria fazer, pedindo também sacrifícios. Fiquei ali, sem acreditar, até que chegou minha vez. Me chamaram: Atila, vem cá. Aproximei-me e me mandaram ajoelhar. Obedeci, mesmo sem acreditar. Esse personagem, então, começou a falar sobre a minha vida, coisas que ninguém sabia. Minha esposa no Peru, meus 2 filhos, minha prisão na Colômbia. Ele sabia tudo. Em seguida, ele disse que eu teria muito dinheiro, muito mesmo. Respondi: eu quero dinheiro. Foi para isso que vim para os Estados Unidos. E ele continuou: você sabe por que gosta de ir aos cemitérios? Sabe por que vê coisas desde criança? Você vai ser o maior espírita da Califórnia. Fiquei chocado com o que ele disse, porque eu nunca havia contado isso a ninguém. Depois disso, ele não quis mais falar comigo e passou para a próxima pessoa. Voltei para o meu lugar e perguntei a um dos presentes: quem é esse? Ele respondeu: esse é o 7 Raios. Eu fiquei assustado. Havia me metido em uma seita satânica, onde o próprio demônio aparecia e falava com as pessoas. Acabei me aproximando do líder, o chamado Tata Domingo. Não sei se ele ainda está vivo, mas espero que ele tenha se arrependido. Era como dizer que ele era o sumo sacerdote. Eu me tornei amigo dele e comecei a andar com ele todos os dias. Comecei a estar presente em todas as missas e com eles passei a ir aos cemitérios e participar de cerimônias. Me envolvi cada vez mais, da mesma forma que alguém se envolve na igreja, buscando a Deus,
orando, jejuando e crescendo no Senhor. Mas, no meu caso, eu estava me aprofundando no lado negro, no escuro. Eu ia sozinho aos cemitérios, me envolvia cada vez mais, e comecei a conhecer demônios, principados e potestades. Eles se manifestavam, falavam comigo. Comecei a me envolver em negócios, ganhando dinheiro e fazendo mais negócios. Ninguém sabia de onde vinha meu dinheiro, mas tudo estava relacionado aos rituais e sacrifícios. Cheguei a ter uma casa grande com piscina, jacuzzi e academia. Tinha um quarto com 300 camisas e um armário enorme com espelhos. Também tinha 96 relógios. Eu levantava pesos, fazia exercícios e sempre queria mais. Comprei um carro, um BMW, e comecei a ter tudo o que queria. No entanto, continuava indo aos cemitérios e realizando cerimônias satânicas. Conheci entidades como Sete Raios e a Entidade. Quando a entidade aparecia, ele sugava a cabeça de um cachorro. Dentro da santeria e do palo mayombe, tudo o que envolvia essas coisas, entre outros, eram demônios. Eu me envolvi profundamente nisso e comecei a ganhar muito dinheiro, abrindo até escritórios. Minha família achava que eu estava envolvido com drogas, mas, na verdade, eu estava mergulhado no satanismo. Enquanto isso, minha esposa, Maria Rosa, se converteu a Cristo. Ela entregou sua vida a Deus, bendito seja Ele, e começou a me pregar o Evangelho. Eu pensava que ela estava louca, completamente louca, e sempre a desprezava. Mas ela continuava me mandando mensagens, cartas e até cassetes. Um dia, ela me enviou um vídeo de um ex-bruxo chamado Maximino Martinez. Nesse vídeo, Maximino falava sobre como tudo aquilo era demoníaco e satânico, e que isso tinha se manifestado em sua vida. Reuni 40 bruxos na minha casa, ofereci um jantar a todos e coloquei o vídeo de Maximino Martinez para eles assistirem. Disse: "Olhem o que ele está dizendo." Todos ali conheciam Maximino, incluindo o Tata Domingo, o chefe de todos, e começaram a insultá-lo, falando mal dele, dizendo que ele não sabia de nada. Eu percebi que eles ficaram incomodados com aquilo. Quanto mais eu me envolvia, maiores eram os negócios. Cheguei a planejar trazer 200 pessoas da China, cobrando 2.000 por pessoa, o que resultaria em um negócio de 2 milhões de dólares. Desenvolvi um espírito de adivinhação, os demônios falavam comigo e eu dizia coisas que nem entendia. Em casa, eu tinha os guerreiros, imagens, entre outros demônios, atrás da porta. Eles faziam o que queriam na minha vida, sem que minha família ou amigos soubessem. De repente, um dia, as orações da minha esposa chegaram ao céu. Um advogado me ligou e me ofereceu um grande negócio, $1 milhão. Ele me explicou que precisava da assinatura de uma mulher, e se eu conseguisse isso, ele me pagaria $85 mil. Naquela época, isso era como se hoje me oferecessem 800 mil. Ele disse que a mulher era cristã e que seu marido havia morrido em um acidente. Mostrou-me as fotos e os jornais relatando o acidente, e me pediu para conseguir a assinatura dela. Eu, por causa dos $85 mil, me disfarcei de cristão. Cortei o cabelo, coloquei óculos e uma camisa. Comprei uma Bíblia por $25. Liguei para a igreja e fui atendido pelo pastor Gilberto Lopes. Disse que era cristão do Peru e pedi a direção da igreja. Ele me deu as coordenadas e eu fui até lá, disfarçado. Tirei as 8 correntes de ouro que usava no peito e uma pulseira de 21 quilates no braço. Comprei uma Bíblia e entrei na igreja. Ao entrar, um homem na porta me disse: "O Senhor te trouxe." Eu, pensando nos $85 mil, respondi que sim. Sentei-me no banco, vi o pastor começar o culto e todos começaram a chorar, a levantar as mãos e a falar em línguas. Eu pensava: que idiotas. Havia um homem alto com uma guitarra, tocando e chorando. Eu ria deles, mas ao mesmo tempo estava à procura da mulher chamada Miriam Funes, que precisava assinar os papéis. Dentro da igreja comecei a me fazer conhecido. Eu colaborava com a igreja e o pastor me perguntava meu nome. Eu pensava em dar um nome falso e estava prestes a dizer que meu nome era Jesus, mas me segurei. Eu odiava que me chamassem de Eugênio. Na escola me chamavam de Eugênio, e eu não gostava. Então, quando me perguntaram o meu nome, eu disse: "Não vou dizer Eugênio, soa feio, vou dizer que me chamo Jesus." E assim ficou. Sou Jesus. Todos começaram a me chamar de Irmão Jesus. O pastor dizia: "O Irmão Jesus vai ajudar." E quando precisavam de algo na igreja, eu logo dizia: "Eu pago. Quanto é?" "100, tá aqui, o Irmão Jesus paga."
e assim fui ficando conhecido. Logo conheci Miriam Funes e comecei a me aproximar dela, da sua filha e de outros membros da igreja. Eu estava infiltrado, fingindo ser cristão, mas ainda envolvido em ocultismo. Em um culto, enquanto o pastor pregava, de repente o poder do Espírito Santo desceu. O pastor começou a falar em línguas, ficou vermelho como um tomate e então disse: "Tira a máscara, hipócrita. Eu te trouxe aqui. Você vai aos cemitérios, faz sacrifícios. Eu te trouxe aqui. Arrependa-se." Quando ele falou isso, eu me assustei, pois saía dos cultos e ia direto aos cemitérios realizar cerimônias satânicas. Eu pensei: isso está esquisito. Melhor eu sair daqui. Levantei-me e tentei sair, mas uma voz na minha mente me lembrou dos 85 mil que eu ia ganhar. Pensei: já conheço Miriam Funes, vou voltar. E voltei para o meu lugar. Deus continuava falando comigo, mas eu resistia. Saía dos cultos e voltava para os cemitérios, fazendo meus rituais satânicos, e depois retornava aos cultos com minha Bíblia, como se nada tivesse acontecido. Eu não acreditava em Deus, mas buscava apenas dinheiro, poder, mulheres e uma vida de pecado. Cheguei a enviar dinheiro para minha esposa, Maria Rosa, para que comprasse o que quisesse, até uma caminhonete. Um dia, estava em um culto de oração, de joelhos, mas não orava. Eu só observava onde estava Miriam, pensando nos papéis que precisava que ela assinasse. Então falei comigo mesmo: Senhor, se você está aqui e fala comigo, fale de novo esta noite. E de repente o pastor começou novamente a falar em línguas e a dizer: arrependa-se, eu te trouxe aqui, você faz sacrifícios, vá e se arrependa. Ele dizia: você está aqui para fazer negócios, comprar uma caminhonete, mas eu te digo, arrependa-se. Naquele momento pensei: não, isso está muito claro, é demais, eu não posso continuar assim. Mas eu resistia. Eu estava planejando me divorciar de Maria Rosa em Las Vegas e me casar com uma americana. Contudo, Deus continuava me chamando: vem, Jesus, vem. Mas eu não conseguia. Saí dali e fui direto para a última missa negra da minha vida. Nessa cerimônia, a entidade, que o Senhor o repreenda, apareceu, e todos estavam ao redor dele. Quando chegou minha vez, eu não quis me aproximar. Disse a outro: vai você, eu não tenho nada para falar com ele. A entidade então disse: você, não. Você vem até aqui. Ele sabia que eu estava indo à igreja e sabia que havia uma guerra espiritual acontecendo. Minha esposa, Maria Rosa, e meu irmão Eduardo oravam por mim, assim como o pastor Rodolfo. Então, a entidade me olhou e disse: você não acredita mais em mim. Ele acendeu um charuto e, enquanto o girava, disse: vou te dar muito dinheiro. Só preciso que faça uma cerimônia e diga aos 4 ventos que eu sou o seu Deus. Me adore. Ele continuou: se não fizer isso, vai parar na prisão, na casa de Ochozi, de onde você saiu. Saí de lá confuso, pensando no que fazer. Deus estava me chamando, mas a entidade me ameaçava. Contei tudo a alguns amigos que viviam comigo, mas eles não acreditavam. Levei-os para ver uma missa negra acontecendo, e quando chegamos, um dos meus amigos foi até a casa onde a cerimônia estava sendo realizada. Quando ele voltou, estava aterrorizado com os cabelos em pé. Isso é horrível, ele disse. Vamos embora daqui. No momento em que estávamos no carro, o vidro explodiu do nada e todos gritaram assustados. Foi então que uma mulher que eu havia introduzido no satanismo saiu da casa e disse: Atila, ele está te chamando. Eu dizia: eu não tenho nada para falar com ele. Assim eu falava da porta para o carro. Eu não tenho nada para falar com ele. E me respondiam: ele está te chamando. Diz que você vai ser o maior espírita da Califórnia. Vá até ele. E eu repetia: não tenho nada a ver com isso. Arranquei o carro e fui embora. Passaram-se os dias e os demônios começaram a aparecer em minha casa, na rua, no meu quarto. Era terrível, simplesmente terrível. Comecei a flutuar na cama, fazia levitação. Eu abria os olhos e estava flutuando. Eu queria lutar, mas não conseguia. Era algo muito forte, algo espiritual. Alguns achavam que eu estava com problemas nervosos, mas não. O que eu tinha eram ataques demoníacos. Nessa luta contra essas manifestações, porque os demônios se manifestavam de verdade, a pessoa com quem eu estava vivendo ligou para o padrinho e disse: Padrinho, o que está acontecendo com Atila é isso e aquilo. Ele respondeu:
Ah, são os espíritos guia dele se manifestando, porque ele vai ser o maior espírita da Califórnia. Diga a ele que não lute, que deixe fluir, deixe que eles se manifestem. Então, um amigo chegou e disse: Attila, faz um favor. Tive um sonho horrível. Sonhei que meu pai me puxava pelo braço. Eu perguntei: quem é seu pai? Onde ele está? E ele respondeu: meu pai está morto, e no sonho ele me puxava pelo braço. Disseram-me para falar com você. Eu disse: olha, você quer que Deus te cure ou quer que eu o cure? Se você quer que Deus te cure, eu te levo para a igreja. Lá você se arrepende, entrega sua vida a Cristo, mas vai ter que largar as substâncias, o álcool e o pecado. Deus vai te curar. Mas se você quer que eu o cure, vai ter que pagar $800 adiantados. Eu te levo lá, mas, mesmo que você continue drogado ou bêbado, vai conseguir sua cura. No entanto, quando morrer você vai para o inferno. O que você quer? Ele disse: vamos, quero que você me cure. E ele não quis saber de Deus. Eu o levei no carro e viajamos por 2 horas. Ele me fazia perguntas e eu ia explicando tudo o que ele queria saber. Quando chegamos à casa, era um domingo à tarde. Estava acontecendo uma festa para Eleguá, que o Senhor o repreenda. Entramos e eu disse aos bruxos: ele está comigo, ele está comigo. Quando estávamos entrando, o espírito se manifestou nele, e aquilo foi algo horrível, assustador. Aí apareceu um conhecido do bairro, o Cabezon, e ele disse: Attila, o que é isso? Isso é real? Eu respondi: claro que é real. Você acha que vim até aqui para brincar? Ele ficou assustado e pediu: me tira daqui, me leva para onde está Deus. Eu disse: vamos então. E o levei para a igreja. Chegando à igreja, o pastor estava saindo com os irmãos para pegar o ônibus. Ele me chamou: irmão Jesus, onde você esteve? Vamos conosco ouvir o testemunho de um irmão que foi curado de AIDS. Subimos no ônibus e fomos para o centro de Los Angeles. Lá tivemos um culto e naquele dia Deus falou comigo. Ele me disse: você veio aqui para fazer negócios, mas eu tenho algo muito maior para você. Deus começou a me falar coisas profundas, mas eu resistia. O pastor então fez um apelo: quem quer receber a Cristo? Quem quer arrumar sua vida? É tão importante levantar a mão, é tão importante aceitar o Senhor onde quer que você esteja. Mas eu pensava: não, eu não posso. Todos os meus negócios envolvem bruxaria. Tudo o que eu fazia era com o poder das trevas. Eu não fazia nada com Deus. O Cabezon, que estava comigo, disse: Attila, eu quero ir até o altar. Eu respondi: vai então. E ele insistiu: acompanha-me, não quero ir sozinho. Relutante, eu fui acompanhá-lo. Quando estávamos caminhando em direção ao altar, 2 pastores desceram as escadas e ficaram na nossa frente. Eles nos chamavam: venham, venham. Eu hesitei, mas um dos pastores fez sinal para que eu avançasse. Cada passo que eu dava me aproximava mais de Jesus e me afastava do mal. Finalmente cheguei ao altar. Disseram-me: ajoelhe-se. Eu relutei, mas obedeci. Quando me ajoelhei, os pastores impuseram as mãos sobre mim e começaram a orar. Eles oraram, repreenderam os demônios, e naquele momento eu entreguei minha vida a Cristo. Eu rompi com todos os pactos que tinha feito. Rompi com todos esses demônios, que o Senhor os repreenda. Depois, liguei para Maria Rosa e disse: Maria, Attila se converteu a Cristo. Ela começou a chorar e disse aos meus filhos: seu pai se converteu, ele vai voltar para casa. Mas aí o inimigo começou a me ameaçar. Disse: você não pode me deixar, você me pertence. Os bruxos também me diziam: você não pode sair, você pertence a isso. Vai ser o maior espiritista da Califórnia, não seja bobo. Eles me ofereciam negócios lucrativos, $2.000 em um dia, 1 milhão em outro. Mas eu dizia: não quero mais saber de dinheiro. Eu conhecia Cristo, e Ele é maior que qualquer negócio. Eles tentaram me intimidar, disseram que iam mandar um morto sombrio para me assombrar. Eu estava sendo atacado de todas as formas. Um dia meu carro acelerou sozinho, quase me levando para um acidente. Eu clamava: Senhor, cobre-me com teu sangue. E de repente o capô do carro levantou. A tampa do radiador explodiu e a água fervendo me queimou o rosto e o corpo. Caí no chão e chamaram os bombeiros e a ambulância. Meu rosto ardia, e eu estava ali, clamando a Deus por ajuda. Voltei para minha casa e, após alguns meses, comecei a sentir ataques e problemas de saúde. Um tumor apareceu no meu pescoço. Eu fui ao hospital e as notícias eram preocupantes.
Em 10 de janeiro, meu irmão Eduardo me aconselhou a buscar a Deus. Naquela noite, me ajoelhei e clamei a Deus, perguntando por que estava passando por aquilo. Naquela noite, ouvi a voz de Deus pela primeira vez. Ele me disse para ordenar minha casa, pois eu morreria e não viveria. Eu chorei e questionei a Deus, dizendo que já havia mudado minha vida. Deus me mostrou minha vida passada, meu desrespeito pela palavra e os erros que cometi. Vi uma visão de meu velório, com Maria Rosa grávida e os irmãos da igreja cantando. Eu via meu próprio funeral, e quando a tampa do caixão foi fechada, eu segui para o sepultamento. Ao ver tudo isso, eu entendi que precisava mudar completamente e ordenar minha vida. Essa foi a minha experiência com Deus, que me trouxe para um novo começo e me mostrou o verdadeiro caminho. Quando eu vi que escreveram Eugênio Mazias, eu gritei profundamente da minha alma e disse: sim, é verdade, eu tenho um pacto com o diabo, é verdade, mas eu não sabia nada de ti. Tire-me da sepultura, tire-me da tumba, e eu prometo que vou viver para ti. Dê-me um dia de vida, e esse dia eu te dou. Dê-me uma semana, e essa semana eu te dou. Não vivo eu, mas tu vives em mim. Entre em mim, diga o que quer que eu faça, e eu contarei a todos de onde me tiraste, que me acreditem ou não. Diga onde quer que eu vá, eu vou. Não me interessa a riqueza, não me interessa a roupa, só me dê um quarto e deixe-me ver meus filhos crescerem. Tire-me da sepultura, tire-me, eu tive um pacto com o diabo, mas quero ter um pacto contigo. Aceita meu pacto, aceita meu pacto. Quando abri meus olhos, me vi de volta na sala. Eu clamei a Deus. Deus, tenha misericórdia. Diga algo, por favor. Folheei a Bíblia e encontrei 2 Reis. Ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu disse: não, Senhor, não pode ser. Dê-me uma oportunidade, fale comigo, fale comigo. Continuei procurando nas Escrituras e encontrei Isaías 58. Clama em alta voz, não te detenhas. Anuncia a minha voz como uma trombeta e a meu povo sua rebelião e seu pecado. Eu estava desesperado e gritava: fale comigo, Senhor. Naquela noite, fui para a cama com o tumor no pescoço, me afogando. Dormi de bruços com 2 almofadas, pois estava sem ar. Sonhei que voava pelo céu, como se fosse um avião, vendo cidades e campos. Uma voz retumbante como um trovão dizia: tudo isso é tua herança. Eu acordei com a voz na cabeça e peguei o tumor no pescoço. Voltei a dormir e sonhei que estava caminhando com o filho do pastor Rodolfo por uma rua de tijolos. Encontramos uma porta, que ao empurrar, revelava uma alfombra vermelha e um púlpito. O pastor Rodolfo Gonzalez estava de pé no púlpito e ele me convidou a subir. O filho do pastor me encorajou e eu subi as escadas até o púlpito. O pastor me abraçou e me entregou o microfone. Quando peguei o microfone, vi uma multidão enorme. Acordei já era de manhã e ao tocar o tumor esquecia do sonho, mas me lembrava da voz de Deus. Ordena a tua casa porque morrerás e não viverás. Não contei nada a Maria Rosa, pois temia que ela chorasse e achasse que eu estava morrendo. Ela me ofereceu café da manhã, mas eu recusei, dizendo que ia jejuar. Eu me escondi em um canto e comecei a gritar: quero ter um pacto contigo. Eu te ofereço este jejum para aceitar meu pacto. Aceita meu pacto. Eu gritava e Maria Rosa repetia: assim grito também, assim gritas tu, amém. Decidi procurar o irmão Luxo, que era conhecido por vender carros e era amigo de Maria Rosa. Eu queria preparar minha casa e me despedi com o tumor no pescoço. Subi as escadas até o escritório do irmão Luxo e disse: Luxito, preciso falar com você. Ele me reconheceu e perguntou o que estava acontecendo. Eu lhe contei sobre o tumor e a experiência com Deus. Luxo, um cristão, me abraçou e disse: para o cristão, morrer é lucro. Não se preocupe com isso. Ele orou por mim e eu também orei. Eu pedi a ele que cuidasse de Maria Rosa e dos filhos, e ele concordou. Quando me preparei para sair, disse a Luxo para cuidar de meus filhos e, nesse momento, começou um terremoto. O chão e as paredes tremiam, e o teto começou a desabar. O irmão Luxo se levantou e disse: é um terremoto. Quando o teto desapareceu, vi o céu aberto e letras douradas escrevendo: clama em alta voz, anuncia minha voz como uma trombeta, e a meu povo sua rebelião e seu pecado. Eu comecei a falar em línguas pela primeira vez, e o irmão Luxo também estava no chão. Ele me pegou pela mão e disse: você não vai morrer. Deus tem planos para a sua vida. Eu me senti aliviado e esqueci do tumor, focando no céu e nas letras. Quando desci as escadas, parecia que estava andando sobre algodão.
Os outros irmãos estavam surpresos, pois o terremoto só havia ocorrido no escritório. Eu saí para a rua, observando as pessoas e pensando que elas não conheciam a Deus. Vou contar para o meu irmão Eduardo o que aconteceu. Comecei a caminhar e Deus me falou: veja o que ele está fazendo. Olhei os jornais e vi a situação de algumas pessoas. Deus continuava dizendo: clama em alta voz e não te detenhas. Eu segui andando e passei pela porta de uma igreja na Avenida Gombe. 2 jovens saíram da igreja, um rapaz e uma moça, ambos com cabelo longo e brincos, o rapaz com um rabo de cavalo e a moça com brilho, ambos com suas Bíblias. Eu estava atrás deles e Deus me dizia: olhe, eles me honram com os lábios, mas estão longe de mim. Eu perguntava: o que você quer que eu faça, Senhor? E Deus respondia: clama em alta voz e não te detenhas. Isso aconteceu no dia 11 de janeiro de 1993, às 11 da manhã. Deus aceitou meu pacto. Hoje, depois de cerca de 27 anos, continuo pregando. Já vi mortos ressuscitarem, cegos recuperarem a visão e a mão de Deus se manifestar em minha vida. Satanás tentou me matar 8 vezes, mas não conseguiu porque Deus me protegeu. Aleluia! Não pensei que Deus me daria tantos anos de vida. Aqui estou. Agradeço por estar aqui e por me permitir compartilhar o que Deus fez na minha vida. Para mim, é um privilégio contar essa verdade. Deus está vivo, Cristo está vivo. Ele é bom e misericordioso. A cada dia agradeço pelo presente que Ele me deu. Pedi para viver em um quartinho, e Deus me deu uma casa linda. Não me interessa a riqueza, Deus sabe disso. O que eu desejo é que a obra de Deus cresça. Quero servir a Deus cada vez mais. Amo a obra de Deus e amo a Deus com toda a minha alma. O que eu mais quero é ganhar almas para o reino dos céus. Um dia, fui ver um endemoniado que estava amarrado em uma cama. Ele estava tão possesso que cuspia em todo mundo. Quando entrei no quarto e fechei a porta, me encontrei sozinho com ele. Eu disse: eu te repreendo, Satanás. Você não tem parte com este homem. Solte-o em nome de Jesus. Quantas vezes enfrentei situações assim, sem força alguma. Mas a força que tenho vem de Deus, e é esse Cristo que eu prego. Este é o Cristo que eu prego. Não me canso de pregar. Meu tio morreu e acredito que ele foi para o inferno. Mas esta noite você tem uma oportunidade. Vamos fazer uma oração? Santo, 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 aleluia. São tantas coisas que Deus fez. Vi tantos homossexuais se tornarem homens. Vi lésbicas se transformarem em mulheres, casarem e terem famílias. Vi jovens saírem do mundo perverso das substâncias. Guerrilheiros virem aos pés de Cristo chorando, abandonando suas armas para pegar a Bíblia. Vi tantos enfermos serem curados e tantas vidas serem transformadas pelo poder de Deus. Deus sempre foi bom. Se você se aproxima dele, Deus cumprirá tudo o que está escrito. Percebi que nasci para Deus, desde o ventre de minha mãe. Minha família agora é cristã. Minha mãe é cristã. Toda a minha família é cristã. E agora, sim, obedeço aos mandamentos. Estamos no caminho de Deus. Quero orar por você agora, onde você está. Levante sua mão e diga a Deus: Pai Santo, que estás nos céus, nesta hora eu te agradeço. Obrigado por este testemunho. Quero receber-te também. Quero fazer um pacto contigo. Muda minha vida, transforma minha vida, ajuda-me. Derrama tua glória, teu poder, tua misericórdia sobre mim. Eu me arrependo se preciso me reconciliar. Senhor, aqui está minha vida. Eu preciso de ti, em nome de Jesus. Fale com Deus enquanto oro por você. Deus sabe das necessidades de cada um. Pai, que estás nos céus, em nome de Jesus de Nazaré, eu já não queria mais testemunhar, mas tinha que fazer. Senhor, obrigado por tudo o que fizeste por mim, por curar minha irmã do câncer, por curar meu sobrinho da leucemia, por curar minha filha Maricielo quando estava desenganada, por curar Maria Rosa que estava com metástase no cérebro. Obrigado por me chamar para a tua obra, por me encher com teu Espírito Santo, por me tirar do buraco, das trevas e me levar para a tua luz. Obrigado por este privilégio de te servir todos estes anos. Veja as almas que me assistem, as vidas que ajudam e apoiam esta obra. Veja os irmãos do Peru, os irmãos dos Estados Unidos, Brasil, Espanha, Itália e outros lugares. Pai, abençoa todos que se lembram e enviam generosamente suas ofertas para que este ministério avance. Derrama tua glória, tua bondade, tua misericórdia infinita. Senhor, cura os enfermos que me escutam, restaura os lares e famílias.
Maravilha-me, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Levante sua mão onde você está e vamos cantar ao Senhor. Diga comigo: obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pelo milagre feito em mim. Você me deu bênçãos, salvação e alegria eterna. Obrigado, Senhor Jesus. Agora vivo muito feliz dependendo do Senhor. Quero sempre fazer a vontade do Senhor. Hoje, desejo que meu ser se compadeça somente dele. Se você está agradecido a Deus, levante sua mão e lembre-se do que recebeu. Diga comigo: obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pelo milagre feito em mim. Você me deu bênçãos, salvação e alegria eterna. Levante sua mão e peça a Deus por um milagre. Senhor, faça maravilhas, faça milagres em cada vida. Mesmo que o tempo esteja avançado, olha para aqueles que estão sofrendo e angustiados. Você tem o poder de mudar as coisas. Se houver algum santeria, bruxo, babalorixá, orixá, espiritista ou qualquer outra coisa, que se arrependa e seja libertado do mal. Salve-o para a glória do teu nome, Senhor. Aleluia, diga glória a Deus. Glória, 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 obrigado. Agora que ouvimos um testemunho tão poderoso, é natural se perguntar: como posso aplicar essas verdades na minha própria vida? Você já sentiu que, talvez, há algo mais esperando por você? Esse momento de reflexão pode ser o primeiro passo para uma transformação profunda. Convido você a pensar em uma área da sua vida que você sabe que precisa mudar. O que te impede de dar esse passo hoje? A jornada pode ser desafiadora, mas a recompensa é uma vida renovada, cheia de propósito e fé. Se esse vídeo tocou seu coração, não deixe para amanhã. Faça uma escolha hoje que te leve para mais perto de Deus. E se você quer continuar explorando e aprendendo mais sobre como essas transformações são possíveis, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum de nossos conteúdos que podem ser o sinal que você estava esperando para iniciar sua própria jornada de fé. Acabei me envolvendo com substâncias e comecei a usar, inicialmente de forma recreativa. Nunca pensei que ficaria viciada. Foi como se anestesiasse toda a dor dos maus tratos que sofri da minha mãe e do meu irmão. Aquilo parecia ser a solução para todo o sofrimento. Elas se tornaram minha melhor amiga. Estava completamente fora de controle, e minha vida virou manchete nos jornais. Quando finalmente fui pega, tinha cometido um crime terrível, e minha vítima quase morreu. Me levaram para a solitária. Estava lendo um livro chamado O Essencial Invisível, de James Gills. No livro, havia um homem que tinha arruinado a própria vida, quase como eu. E em certo ponto ele foi apresentado a Jesus Cristo. Naquela cela, me ajoelhei no chão, levantei as mãos e repeti: Jesus, se você vier para a minha vida, seja meu Senhor, seja meu Salvador. Se você se sentiu tocado por este testemunho e quer assistir esta história e mais histórias como esta, não deixe de se inscrever em nosso canal. Aqui, compartilhamos experiências poderosas que podem transformar vidas e fortalecer a fé. Clique no botão de inscrição, ative o sininho para receber notificações e junte-se à nossa comunidade de fé e esperança.